Pessoal, bom dia. Vou começar aqui apresentando um pouco sobre a Alerta. Todos vocês, imagino também que já conheçam um pouco da Alerta. A Alerta Security é uma empresa especialista em defesa cibernética e a gente já está no mercado há 21 anos. Isso é um recado que eu gosto muito de passar no começo do bate-papo, porque a gente vive esse cenário de cibersegurança, esse boom de cibersegurança, tranquilamente nos últimos 10 anos. A gente vê ali empresas que nasceram nesses últimos 10 anos. A Alerta vem acompanhando toda a parte de defesa cibernética, resposta a incidentes, segurança de redes, infraestrutura, desde lá de 2004. Então a gente tem uma bagagem bem grande que nos permite contribuir bastante nos projetos aqui dos nossos clientes. Nós temos hoje uma operação que roda em 3 localidades, né? Aqui em São Paulo, Santa Catarina e Orlando, e essa divisão ela foi feita para conseguir atender de fato mercados diferentes, demandas diferentes, mas tudo isso só acontece por conta do nosso principal modelo de operação, que é o modo SaaS, onde vocês contratam toda a necessidade de vocês como serviço e a Alerta atua como um parceiro ali de cibersegurança, responsável por algumas camadas de segurança do seu ambiente e que à medida com que você vai crescendo sua maturidade em cibersegurança, você vai trazendo cada vez mais a Alerta para perto e cuidando de mais camadas dentro do seu ambiente, um trabalho sempre feito a 4 mãos, e esse é o ponto mais importante. Tanto que todos os anos, a gente realiza no final do ano, ali mais ou menos em novembro, nossa pesquisa de NPS, e nos últimos 2 anos a gente recebeu nota 10 na pesquisa de NPS, o que demonstra uma tranquilidade muito grande de fazer esse trabalho a 4 mãos. Aqui, um pouco de dados sobre a Alerta. Mais de 21 anos de mercado, né? Hoje, numa operação com mais de 150 clientes gerenciados pelo nosso SNOC próprio, todos os nossos trabalhadores, colaboradores certificados ali na área técnica, na área comercial. Como eu comentei dos nossos 3 escritórios, um dado muito importante nesses 21 anos, mais de 1.800 projetos implementados. Então, além dos clientes que estão nessa operação de sustentação mensal, nós temos aí mais de 1.800 projetos pontuais implementados, e mais uma vez, reforçando ali a nota 10 em atendimento. E esse prêmio de 2015 é um prêmio muito interessante porque nós somos uma das únicas empresas premiadas pela Dell como o parceiro do ano. Isso a nível mundial, não é só a nível Brasil. Então esse foi um prêmio muito bacana, é uma conquista que a gente carrega com bastante prazer e orgulho. Aqui falando um pouco das nossas soluções, tudo que você precisar tratar relacionado à estratégia em defesa cibernética, gestão de riscos cibernéticos, treinamento de conscientização para usuários, proteção de redes, centro de operações NSOC, acesso remoto seguro, monitoramento de infraestrutura, quando você trata cada um desses itens de forma separada, você trata um projeto de forma separada. O nosso objetivo é conseguir contribuir com vocês a um nível de visão onde a gente encara o risco versus a maturidade. Esse é o modo que a gente enxerga a estrutura da operação em camadas, onde a partir do risco que você tem um grau de maturidade. E à medida com que você abaixa o seu risco, naturalmente você cresce o seu nível de maturidade em cibersegurança. E como que a gente faz isso? Quando a gente vai cobrindo as necessidades de cada uma das camadas de segurança. Quando a gente fala da camada de firewall, a gente tem parceiros e serviço para te atender na camada de firewall, assim como na camada de endpoint, na camada de monitoramento. Quando a gente fala sobre gestão de vulnerabilidades, quando a gente fala de testes de penetração, quando a gente traz o assunto um pouco mais amplo, que a gente fala de gestão de acesso privilegiado, a DLP, CIEM, a gente tem parceiros e know-how para implementar esse tipo de solução no ambiente de vocês. Uma camada muito importante que hoje está super em alta, a camada de anti-DDoS e o AF, a gente tem um parceiro para atuar nesses projetos. Quando a gente precisa medir tudo isso a nível de risco, para ter um score de risco, a gente fala de uma ferramenta ali para gestão de riscos cibernéticos, a gente também tem parceiro para isso. E aqui, por último, não menos importante, quando a gente fala sobre conscientização em cibersegurança. Porque até aqui a gente está falando de produto, né? Daqui em diante a gente está falando de pessoas, a gente está falando de seres humanos, de usuários. E a gente sabe que a gente pode ter um nível muito grande de proteção em todas essas camadas, mas se não tivermos um usuário conscientizado do que é cibersegurança e como uma ação errada dele pode colocar em xeque a infraestrutura da empresa,
todos esses controles e níveis de segurança que a gente estabeleceu antes, eles passam a não ter 100% de eficácia. E aqui, antes de eu finalizar essa parte do bate-papo, eu queria fazer uma provocação, mas na verdade é mais trazer um pouco esse pensamento para todos vocês. Quando você olha para o seu negócio, quando você olha para a sua operação, você se pergunta qual o grau de vulnerabilidade do seu negócio. Você consegue ter essa resposta clara? Você sabe aonde você está vulnerável? Você sabe aonde você poderia ser atacado? Você sabe as brechas? Isso porque a segunda pergunta seria: quanto risco você assume hoje? A partir do momento que você não consegue responder a primeira pergunta, fica ainda mais difícil de responder essa segunda. E quando você consegue responder a primeira pergunta mais ou menos, você ainda está num risco muito alto, correndo um risco muito alto, e é nesse momento onde acontecem as invasões, os ataques, a quebra ali na credibilidade da marca da sua empresa, e a gente sabe que para refazer esse cenário depois é muito mais difícil. Tanto para os nossos clientes, para o mercado, e muitas vezes quando a gente sofre um ataque, às vezes a gente opta por fazer o pagamento do resgate, a gente continua vulnerável, continua sem saber o que o atacante levou de dentro do nosso ambiente. Então, uma vez que você consegue controlar melhor os seus riscos e ter solução para evitar esse tipo de problema, ou seja, você responde a primeira pergunta dizendo que o grau de vulnerabilidade do seu negócio hoje é baixo, porque você tem uma maturidade alta em cibersegurança, é quando você consegue dormir tranquilo, vamos dizer assim. E aqui, o mais importante, todas as vezes que a gente fala de soluções, a gente sempre esquece de onde está o risco, de onde vem o ataque. Então, aqui eu trago para vocês uma informação macro dos principais pontos que a gente tem que se preocupar hoje. Vamos falar sobre phishing, smishing e vishing, como a gente se protege disso, porque é um vetor de ataque muito utilizado. Vamos falar sobre business email compromised, que é comprometer de fato ali o e-mail corporativo da empresa. Vamos falar de acesso de terceiro e de fornecedor, que muitas vezes você tem um grande problema, um ambiente seguro, mas quando liberam acesso, você já não consegue dizer se é tão seguro assim. A gente tem vulnerabilidades em diversos protocolos, em diversos sistemas, então é trabalho nosso identificar essas vulnerabilidades e corrigir essas vulnerabilidades, porque elas são um vetor de ataque muito grande. Assim como as falhas nas nossas configurações, às vezes você tem um ambiente implementado já há alguns anos que não passa por um health check, e existe hoje uma forma melhor de fazer essa configuração que tira um pouco do risco ali de uma falha nessa configuração. Assim como toda a parte de websites maliciosos, que a gente sabe que continua sendo uma porta de entrada muito grande para os ataques. Isso daqui é só uma pequena pincelada do que a gente fala, do que a Alerta consegue contribuir com vocês. Eu queria deixar aqui os nossos contatos. Vocês podem entrar em contato conosco via telefone, e-mail ou mesmo entrar no nosso site. Se você entrar no nosso site, logo ali na home, nós temos um material que você consegue baixar e já tem ali praticamente uma consultoria pronta em cibersegurança. Então, esse era o recado que eu queria passar aqui no começo do nosso bate-papo e dizer para vocês, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu vou agora passar a palavra para o Vinícius Perares para iniciar, de fato, o nosso bate-papo de conscientização em cibersegurança. Perfeito? Oi, pessoal, muito bom dia. Obrigado pelo tempo de vocês. Nós estamos aqui em 34 pessoas, então quem que puder no chat mesmo de perguntas e respostas, fala um pouquinho qual área que atua na sua empresa e qual a sua empresa. Tomo conta da infra, sou do Red Team, sou de gestão de risco humano. Seria legal para depois a gente se conhecer um pouquinho melhor. Eu já vou compartilhar a minha tela com vocês. E o tema do nosso bate-papo aqui é fator humano na cibersegurança, problema ou solução, né? E aí eu quero trazer uma reflexão de um assunto que todo mundo entende um pouco, que é trânsito, né? Então, onde se conecta aí as similaridades entre, né, os incidentes nossos e os acidentes. Aí eu trouxe alguns dados para a gente analisar juntos. Quando a gente usa a tecnologia, basicamente a gente está pilotando um sistema, né? Então, está utilizando
uma rede social, você está pilotando aquela rede social, você está usando um CRM, você está utilizando um e-mail, você é o piloto ali que está comandando aquele sistema. E a mesma coisa quando a gente está guiando um automóvel, uma moto, um carro. E aí a pergunta que fica as tecnologias evoluíram muito, né, na área dos automóveis. Então, ABS, airbag, sistema anticolisão, sistema de desvio de faixa, enfim, é muita tecnologia aplicada nos automóveis hoje em dia, e a mesma coisa aconteceu na área de cibersegurança. Se criou aí muita proteção para todas as nossas camadas tecnológicas, e então a gente tem aí, né, antigamente só existia firewall antivírus, então hoje tem uma DLP, WAF, enfim, né, MFA, detecção, né, gerando de anomalias com IA, enfim, tem muita coisa para nos proteger com tecnologia. E aí, a conclusão que fica, poxa, que legal, então tem menos morte no trânsito, tem menos ataques e incidentes cibernéticos, e a gente vai olhar os dados que nos assustam, não é verdade. Esse aqui está à disposição de todos vocês, quem quiser olhar com mais cuidado, está no DataSUS, essa base de dados, e mostra a evolução que ano a ano nós temos mais mortes no trânsito no Brasil, e infelizmente, batendo aí quase 35 mil por ano. Gente, é muita coisa. Fazendo uma conta aqui, né, se o ano tem 368 dias, isso aí dá muita morte por dia, só que a gente acaba pulverizando e não noticiando isso, tá? Então, é muita gente que morre no trânsito por ano, mesmo estando cada vez mais tecnológicos os carros para salvar vidas. Algumas curiosidades para vocês sobre o trânsito. Para quem não sabe, quem inventou o cinto de segurança de 3 pontas foi um engenheiro da Volvo, sueco. Ele foi tão importante essa invenção que mostrou salvar-se tanto vidas que ele disponibilizou a patente para as montadoras, e aí só que teve um probleminha, né? As montadoras não via valor para ela vender mais, não colocavam até virar lei para que todos os carros viessem com um cinto de segurança. E aí teve mais um probleminha, porque não era lei para o usuário colocar. E aí, então, teve a lei, até o nosso Código, né, Nacional de Trânsito, de 1997, que nos obrigam a colocar cinto de segurança. Por que eu faço essa curiosidade para vocês? Então, às vezes, não basta ter a tecnologia ali disponível se o usuário não utiliza daquela tecnologia, tá? E segurança é uma coisa tão difícil, às vezes, da gente passar a mensagem, porque se eu nunca precisar daquele mecanismo de segurança, eu não vou entender o valor dele. Então, eu só vou entender o valor de um cinto de segurança se eu realmente sofrer uma batida, por exemplo, a 80, 90 por hora, frontal, e eu ver que aquilo realmente salvou a minha vida, a vida do meu familiar, do meu filho. Então, como você não vê de forma imediata, não é fácil, né, a gente convencer os nossos diretores, né, a nossos colegas, da importância de ter segurança. Então, aqui um pouquinho do paralelo para vocês, da história do cinto de segurança, que a gente vai usar aqui para falar na nossa apresentação. Vinícius, tá aí também, tá aumentando incidente em segurança, ataques. Agora, faz 2 anos seguidos que a Datafolha faz uma pesquisa muito parecida como ela faz a pesquisa de eleições. Ela faz por amostragem para pegar quais são os números absolutos de quantas pessoas, por exemplo, no Brasil já sofreram golpe envolvendo Pix ou boleto falso. Gente, muitas pessoas. Poxa, 24,5 milhões, tá? Já sofreu um golpe que pagou um Pix para um produto que não existia, pagou um boleto falso, então é um número muito grande, tá? Ou produto pago que nunca chegou, sofreu uma tentativa, acredito que todos os senhores e senhoras aqui já sofreram pelo menos uma tentativa de golpe, que estava tentando roubar dados ou dinheiro, por exemplo, golpe, né, se passando por um amigo, familiar,
falando que perdeu o celular e quer que agora você ajude a fazer um pagamento de uma conta ou pagar um boleto, né? Enfim, está à disposição de vocês a pesquisa e ela aumenta ano a ano. E não para por aí, tá? Essa é uma pesquisa aqui global, e essa aqui não é pesquisa, é diferente, então são dados mais reais, que é da IC3. Para quem não conhece a IC3, é muito legal vocês entenderem o que, que a IC3 faz. Ela, que é o Internet Crime Complement Center, então é o Centro de Denúncias de Crimes Praticados na Internet, e quem toma conta disso é o FBI. Então, basicamente, se você sofre um crime na internet, você abre como se fosse um boletim de ocorrência, colocando todos os detalhes do crime que você sofreu, e o FBI vai investigar e, inclusive, vai tentar identificar os criminosos. Uma coisa muito interessante aqui do IC3, e eu vou falar um paralelo que o Brasil está fazendo, só para estar pegando só o gancho de como está aumentando o ano, tá? Aqui, assim, realmente a denúncia feita, né? Então, foram aí em prejuízos financeiros 16,6 bilhões de dólares, né? Muita coisa, só que foi denunciado, né? Então, aqui não tem uma estimativa, não. Aqui é alguém que foi, perdeu e foi lá e fez um boletim de ocorrência dele. Mas o IC3 também, ele presta apoio psicológico às vítimas, e no último relatório está descrito que ele salvou 42 pessoas que estavam prestes a cometer suicídio. Isso mesmo que vocês ouviram, tá? Uma das coisas que a gente não vê quando a gente trabalha em cibersegurança é que a gente não lida só protegendo sistemas, protegendo os dados, mas nós protegemos pessoas. No final do dia, o que a gente protege é pessoas. E aqui no relatório ele fica de forma explícita isso. Pegando um gancho agora com o e-Cyber, que foi publicado em agosto de 2025, que é a nossa estratégia de defesa de cibersegurança nacional, no eixo número 1, também quem quiser acessar aí, eu vou até acessar com vocês só para vocês verem, também está descrito, né, que um dos deveres aí é prestar apoio psicológico às vítimas de golpes cibernéticos, tá? Então, para quem não conhece o e-Cyber, seria muito legal você já se familiarizando, que vai ter muita ação do governo incentivando as empresas, ao governo, tá? Então, só pegando aqui o eixo número 1 para vocês, vocês estão vendo na minha tela aqui do e-Cyber já. Tá? Então, está aqui, ó, apoio a vítimas, né? Promoção de implementação de surveillance afetadas por crimes e outros pratos ilícitos no meio digital, como foco no acolhimento e na orientação, tá? Então, essa é uma mensagem que eu queria deixar claro aqui para os senhores e para as senhoras, da importância da nossa profissão e da nossa responsabilidade. Continuando aqui, né, então, no trânsito, né, então, essas mortes realmente estão ligadas a fator, né, de má conduta do fator humano, no trânsito, sim, tá? Então, mostra que 70%, 90% dos acidentes tem como causa principal um comportamento humano não adequado, tá? Seja negligente ou não negligente. E a mesma coisa acontece no mundo da cibersegurança. E aí onde vem, para mim, eu sempre uso essa expressão, né, da nossa maluquice, né, de saber, todos vocês sabem isso, nós sabemos isso, e na hora de a gente pegar um budget da empresa, que seja, por exemplo, de 100 mil reais, você tem para investir em cibersegurança, você acaba investindo 2 a 3% no fator humano, né, das tríades dos 3 P's, né, processo da PPT, desculpa, processo, pessoas e tecnologia, para pessoas vai 2 a 3%, sendo que o maior vetor de ataque, a maior causa é o comportamento humano. Então, respondendo aí a provocação, né, do título que a Alerta me sugeriu, né, se o problema ou solução, né, o fator humano. Ele vai ser problema se ele estiver fazendo da forma né, não orientada, errada. E vai ser a solução, porque ele vai combater, né, ele vai ajudar a criar uma corrente do bem para combater o crime cibernético. Mas do jeito que está hoje, tá, ele acaba sendo um problema que nós temos que trabalhar com mais energia, com mais estratégia.
E aí vai aonde estamos errando. Se vocês estão vendo essa figura, já mostra um erro, tá? No final, eu nem combinei com o alerta, mas no final eu vou fazer uma experiência com vocês aqui de gamificação, vou fazer um jogo. Sei que palestra não é uma coisa agradável, é uma coisa que a gente combate. Tudo bem que aqui é uma palestra técnica para vocês que são da área, então tudo bem, vocês entendem, né, da importância de entrarem aqui, mas se eu sou um profissional de marketing, de vendas, e eu sou obrigado a assistir uma palestra sobre cibersegurança, eu não quero estar ali. E aí é o primeiro erro nosso, né? A dar palestra para conscientizar usuários, tá? A gente aqui na Hacker Angels surgiu justamente porque a gente queria combater palestra. Tem gente ainda que faz cartilhas, né? Cartilhas impressas, tá? Ninguém quer ler uma cartilha impressa. Então, sim, esse já é o primeiro grande erro de conscientizar seus usuários de forma passiva e conscientizar sem explicar o porquê eles devem, né, estar ali. Eles não têm o porquê, eles não têm a conexão da importância daquela atividade. Aqui uma figura para ilustrar, né, o peso aí. A gente quer cobrar dos nossos usuários boas práticas e comportamentos, só que a gente, né, joga toda a nossa energia em tecnologia, no nosso budget, e não joga atenção nenhuma, não joga equipe trabalhando em gestão de risco humano, e deixa o usuário lá uma vez por ano assistir uma palestra, ou ficar fazendo, né, pegadinhas com ele, executando simulações de phishing. Falando em pegadinhas, seria muito legal que os senhores e senhoras aprofundarem no assunto de phishing. É um assunto que todo mundo na nossa área sempre fez, nunca se questionou o porquê dos resultados e às vezes não tem nenhum entendimento técnico, né? Só pega e faz como um osmose. Eu quero trazer aqui para vocês conhecimentos científicos e técnicos para vocês se aprofundarem. Um primeiro deles é um estudo da ETH Zurich, e até ele foi citado pelo próprio Matt Linton, que é o CISO da Google. A Google não faz mais simulação de phishing, porque ela mesmo fala aqui, né, que olha, gente, isso aqui ele está ultrapassado, ele causa mais ressentimento, né, mais birra dos usuários contra o time nosso de cibersegurança do que eles melhorarem alguma coisa, tá? Então, assim, esse é o grande mensagem, eu quero mostrar para vocês aprofundarem por que estão fazendo teste de phishing, se não funciona mais, estão perdendo um grande tempo. Eu acabei de voltar agora de Clearwater, da NCA, uma apresentação que também está pública, muito legal, mostrando também como se você usar para medir o progresso da evolução dos seus usuários em reconhecer e-mails maliciosos, como que esses dados são também totalmente manipuláveis e falhos de apresentar evolução ou involução, tá? E essa apresentação depois eu posso disponibilizar para vocês. Mas, enfim, vamos falar aqui da pesquisa da ETH Zurich. Essa pesquisa envolveu aí 8 simulações de phishing ao longo de 15 meses, e ela quis medir se os usuários que caíam em phishing, depois eles fossem retreinados, né, com treinamentos embutidos, logo após cair no phishing, se eles iam melhorar o reconhecimento se um outro e-mail seria phishing ou não, tá? O que a pesquisa mostrou, né? Qual que era a expectativa, né? Poxa, beleza, caí na primeira vez, fiz um treinamento, nas futuras tentativas eu não caio. E o que o estudo mostrou? O contrário, tá? Quem caiu nas primeiras tentativas teve mais chance de cair nas futuras tentativas. Só que nós aqui da Hacker Angels, que já, né, olha na prática, observa os dados já há muito tempo, vê que não foi surpresa o que esse estudo revelou. E aqui um dos motivos, tá, que eu queria fazer uma reflexão para vocês, que o estudo chega nessa conclusão, é que imagine vocês que estão no prédio de vocês e trabalhando e recebe uma sirene, tá? Aí você vai lá, uma sirene de alarme de incêndio, vai lá, reage e fala, pessoal, não, isso aqui é só uma simulação, não era real. A segunda vez, beleza, você vai lá, reage, é só uma simulação. Na terceira vez, você fala, gente, eu estou terminando um relatório aqui, deixa eu terminar ele aqui, depois eu vou lá, porque é só uma simulação. Então, quando a rotina se transforma em algo não real, você perde a atenção, perde o foco, tá? Então, as simulações hoje em dia, que é até citado
pelo Google, tá? Nessa reportagem dele, ele pega das indústrias mais maduras, que é da indústria do combate ao incêndio, elas não fazem mais simulações não avisadas, pelo contrário, elas fazem simulações avisadas no dia e esperando que como que é que o usuário reaja, e ele vai orientar se o usuário reagiu de forma correta ou não. Então, simulações não avisadas, elas são desastrosas para você melhorar o tempo de reação e a habilidade daquela pessoa como reagir àquela situação, tá? Não é tema da nossa discussão, tem muita coisa, muito assunto para falar sobre isso, sobre esse problema de simulações não avisadas, mas eu só queria já deixar vocês aqui um pouquinho alertos sobre essa nova, uma coisa que ainda a nossa indústria faz muito e não funciona mais, tá? Aí você fala, poxa, Vinícius, mas ainda eu quero que o meu usuário saiba reconhecer se, por exemplo, um e-mail é malicioso ou não. O que fazer, então? Gente, vamos fazer como todas as indústrias maduras fazem, tá? Na Flight Simulator, por exemplo, né, ou simulação para pilotos, eles, uma vez por ano, até a Azul Linhas Aéreas que usam o Hacker Rangers já há 5 anos, né, eu aprendi um pouco com eles, eles são colocados, né, os pilotos, para avaliações periódicas, e é simulado diversos, né, problemas, intempéries que podem acontecer durante um voo, e ele vai ver como o piloto reage, e conforme ele reagir de forma correta ou não correta, ele recebe uma avaliação, ele é orientado para melhorar se ele errou em alguma coisa. E mesma coisa para os tabletop exercise, muito aplicado na nossa indústria para simular respostas a incidentes, né, em cibersegurança. Então, a gente simula um cenário e vê como que as pessoas reagem, tá? E aí orienta se elas responderam de forma correta ou não. E aqui tem um negócio muito legal, que além de tudo isso, né, como você pode fazer isso, nossa Hacker Rangers falou, poxa, e se a gente, né, usar isso daí e colocar gamificação, tá? Então, foi aqui que a gente chegou em alguns produtos nossos, e eu vou mostrar para vocês, tá? Então, é você fazer uma simulação orientada, organizada e colocar gamificação em cima. Só dando um exemplo aqui, imagine lá na indústria do combate a incêndio. Imagine que você orientou seu pessoal como reagir no caso de um alarme de incêndio, e toda vez que tocar aquele alarme, você fala para eles que, ó, independente assim, se é verdadeiro ou não, a gente vai fazer um ranking aqui, que a gente vai ver se você respondeu de forma no tempo hábil correto, se o procedimento foi realizado como a gente esperava, e se você ainda ajudou um colega, né? Se estava no procedimento, ajudar um colega que não estava reagindo de forma esperada. Então, toda vez que toca essa sirene, você é avaliado e recebe uma pontuação e você vai subindo no ranking, né? Você vai vendo seu score, sua própria avaliação. Então, assim que toca a sirene, eu brinco que para quem assiste Big Brother aqui, né? Tocar lá o Big Fone, a pessoa, né, fica muito alerta, ela quer que toque, porque é uma oportunidade ela poder mostrar seus conhecimentos, evoluir e subir no ranking e ser reconhecida, tá? Então, aqui é um pouquinho, né, de como que você pode aplicar gamificação em diversos contextos, e aí o que eu coloquei aqui para a própria indústria de combate ao incêndio e ao fogo. Então, pessoal, resumindo, né, campanhas dizendo, não clique, não dirija rápido no celular, importante mas geralmente é ignorado, né? A nossa mente humana não muda com cartazes, mas ela muda com emoção, com recompensa, com repetição. Então, a gamificação traz muito isso. Tem uma frase, né, atribuída ao Confúcio, um filósofo chinês, que ele diz, né, fale para mim, eu esquecerei. Me mostre, talvez eu lembre. Me envolva, eu aprendi. Então, a ideia nossa aqui é envolver o seu usuário, dar o controle remoto para ele e colocar essa experiência. Aqui algumas imagens, eu estava em Chicago no passado, na SANS, no congresso, é o congresso mais importante hoje da área de risco humano e de programas de conscientização, e até aqui, né, eles levaram a gente no final aqui num happy hour, que era num bar, que era cheio de mesa de pimbolim, né, de tênis de mesa, e a gente usou o tabuleiro da Hacker Rangers, foi um super sucesso lá na SANS, e então, se você despertar, né, usar esses da gamificação para
colocar emoção, para gerar recompensa para o usuário, você vai ter muito mais resultado do que ficar orientando com palestras, com cartilhas e com cultura do medo, cultura de phishing por punição. E gamificação não é uma buzzword, não é uma modinha, tá? Gamificação é uma não é programa de reconhecimento, não é um joguinho, assim, um joguinho bobo, é uma metodologia, tá? Então, quem quiser acessar aqui esse estudo, na verdade, é um estudo que analisou 41 estudos que compara a gamificação versus a abordagem tradicional. Em todos eles é unânime que a gamificação gera muito mais engajamento e mudança de comportamento. E é isso que eu queria que vocês entendessem, que tem muita gente que erra pensando que gamificação é joguinho por si só, ou é mesmo um programa de recompensa, e não é. Então, quando você implementa gamificação, e muita gente acaba fazendo isso, errando no design, né? E não é tema aqui, novamente, desse nosso talk, né, nossa apresentação, falar como implementar gamificação. No final, eu vou fazer, né, para quem participar do nosso jogo, o sorteio do livro. Então, é onde eu explico mais em detalhes sobre as questões de como implementar o design, fazer um design correto no programa de gamificação. Aqui é um exemplo que eu quero passar para vocês de como você poderia fazer uma simulação no seu ambiente com phishing, tá? Para quem não conhece o Niche Phish Scale, é um documento que está na internet, público, até vou acessar aqui para vocês, ó. Vocês podem baixar. O Niche Phish Scale, ele é um documento da NIST, que ela mapeou pelo menos 23 red flags, né, 23 possíveis indicadores se um e-mail é malicioso ou não. Então, é um documento bem detalhado, falando né, quais são esses indícios. E feito isso, imagine que você quer, então, já que ele vai pilotar um e-mail, o seu usuário, você tem que ensinar ele os riscos e como pilotar de forma correta. E aí você fala assim, olha, se um e-mail, ele vem com com tom de urgência, ou com, né, uma linguagem mais jurídica, copyright, ele geralmente pode ter uma suspeita de ser um e-mail malicioso, ou se o sender estar diferente do reply, enfim, são todos aqui dados técnicos mapeados pela NIST. Então, quem não conhecia, oriento vocês a conhecerem. Por quê, tá? Vamos voltar aqui. Eu já vou até abrir direto no site aqui. Eu estou aqui já dentro do Hacker Rangers. Então, nós criamos o quê? Criamos uma simulação, que é o PhishOS, aonde o seu usuário, você vai criar cenários para identificar se aquele e-mail é malicioso ou não. Então, aqui usando todas deixa eu pegar aqui, por exemplo, então, você vai mandar para o usuário, no caso aqui está em inglês, tá? E ele vai ter que analisar se aquele e-mail não. Então, você assume um papel, deixa eu colocar aqui um pouquinho para vocês. Boas-vindas ao PhishOS, o seu ambiente de treinamento avançado para a detecção de phishing. A partir de agora, você vai assumir o papel de um profissional em cibersegurança para ajudar nossos Rangers a identificar tentativas de fraude por e-mail. Ele e-mail. vai julgar se aquele e-mail ele é malicioso ou não. Mas não é só falar se é ou não, tá, gente? Ele vai ter que falar, olha, eu acho que é. Os pedidos de ajuda vão aparecer na caixa de entrada do seu PhishOS. Sua missão é analisar os e-mails encaminhados pelos Rangers e identificar se eles são ou não são um phishing. Tá? Ele foi alguma Você caixa sempre de receberá pessoa 2 da empresa e-mails. foi O primeiro é o e pedido de mandou um ajuda e-mail de um dos pedindo Rangers. pra eu O segundo habilitar, é o né? Ele e-mail nunca me pediria suspeito isso, que eles né? Compartilhar uma encaminharam. senha ou Ao fazer uma clicar em um e-mail na transferência. caixa de entrada, Então, aqui você o verá usuário vai o pedido explorar de à ajuda vontade, completo. tá? Esses Leia com atenção. indícios
para poder julgar se aquele e-mail pode conter dicas importantes. E aqui Clique você em pode Ver e-mail criar diversos encaminhado cenários, né? para visualizar o e-mail que você precisa Inclusive, nós aqui analisar. adicionamos mais 13 Preste red atenção flags, então em tem indícios 36. comuns de Então, phishing, se ele, como, a gente por tem exemplo, dois problemas no e-mail, inconsistências de ele aponta marca, apenas erros um, de ele vai ganhar ortografia 50% e de links pontos. Se suspeitos. tiver 4 problemas, ele aponta 3. Então, agora sim você Lembre-se de está que o construindo, né, PhishOS é um ambiente melhorando as seguro, habilidades do criado seu usuário no exclusivamente cenário para o seu controlado, aprendizado. que ele tem Não tenha habilidade medo de de reconhecer se aquele interagir, e-mail é clicar malicioso e ou não, investigar. tá? Aqui, não... Deixa eu ver se eu tenho aqui só um exemplo aqui, ó. Tá? Então, aqui ele consegue analisar, né, o cabeçalho. Então, ele explora, puxa, olha, veio o Microsoft estranho aqui, né, escrito, né, assinado de forma diferente, falhou alguns protocolos SPF de DMARC, ele passa o e-mail aqui, ele vê, puxa, o Microsoft, se esse link está com problema ou não, tá? Então, ele já vê que já tem o Microsoft com 2 S, então ele está explorando todo, e aí ele constrói na tríade dele aqui, tá? E como eu não estou nenhum aqui para responder para vocês, tá? Ele vai respondendo de forma montando com uma caixinha de select a resposta do que ele acha se é verdadeiro ou não. Tá bem? Deixa eu voltar para a apresentação. Então, ele vai construindo aqui, colocando baseado nesses camaradas. Então, você treina seu usuário, baseado no documento Identify Scale, e aí você deixa ele pilotar seu e-mail sem problema nenhum. Então, como que a gente quer exigir de nossos usuários que reconheçam se o e-mail é falso ou não, se nós não treinamos ele de uma forma mais apurada, com mais simulações reais, e para que ele sinta vontade em aprender. O segundo passo, gente, é dar poder para o usuário. Então, para de tentar controlar seus usuários, um pequeno grupo da sua empresa, às vezes, uma empresa de 1.000 funcionários, tem meia pessoa na área de cyber que toma conta de gestão de risco humano. E vocês não vão conseguir, tá? Então, uma das formas que nós fazemos aqui na Hacker Rangers é que vocês criem um exército, né? Possibilitem que as pessoas te ajudem. Então, dá o controle remoto na mão da pessoa, tá? Então, vocês vão criar quais desafios que essas pessoas têm que cumprir. Por exemplo, ajudar um colega. Então, se você coloca, olha, ache um colega que não está com o fator de dupla autenticação ligada no seu e-mail, e se você ajudar ele a ativar, você ganha ponto e o seu colega ganha ponto, tá? Então, você está agora transformando conhecimento em atitudes, em hábitos, você vai mensurar isso a programa. Só para vocês terem ideia, uma única pessoa nas linhas aéreas convidou mais de 360 colegas a entrarem no jogo, tá? Então, também uma das missões é não estou engajado, é ela puxar outra para engajar. Então, as possibilidades são infinitas. Inclusive, a própria SANS, no modelo de maturidade dos programas de conscientização, que vai do nível 1 ao 5, ela, no nível 4, né, que é sustentação a longo prazo, ela fala que você tem que mensurar quantas ajudas teve um colega com outro colega, quantos reportes de risco, né, quanto um usuário sozinho foi lá e identificou um problema, um documento classificado de forma incorreta, uma pasta que deveria ser privada está pública, ou mesmo, né, um sistema com alguma vulnerabilidade, ou uma tela destravada. Então, são infinitas possibilidades de você contar com a ajuda dos seus usuários. E isso está mapeado, inclusive, né, nos melhores frameworks de mercado para programas de conscientização, tá? E reconheça, gente, tá? O que é reconhecer? É mostrar o porquê. Se você estiver, né, me ajudando, eu vou te reconhecer. E o reconhecer pode ser habilitar essa pessoa a ser passiva de uma promoção de cargo dentro da empresa, a desbloquear um benefício dentro da empresa. E lembra, reconhecimento não é premiação. Reconhecimento é você dar geralmente uma medalha, um troféu, publicizar esse ranking, o nome dessas pessoas, receber um elogio do presidente da empresa, citando novamente aqui as linhas aéreas, todo encerramento de temporada, o CEO e o presidente faz questão de estar presente para fazer os reconhecimentos, então a participação da alta gestão, reconhecendo a importância dessas pessoas, e então esse último, né, que a gamificação faz, né, que dá esse feedback, é muito importante para os usuários saberem que eles estão desempenhando um papel importantíssimo
para o porquê do programa de conscientização da sua empresa. Estamos chegando aqui quase no final, depois vai ter as perguntas e respostas, e para o nosso jogo também, tá? Falando só um pouquinho para quem quer conhecer mais a Hacker Rangers. A Hacker Rangers é uma empresa global, tá no nosso site se vocês quiserem conhecer mais sobre a gente. A Alerta é um grande parceiro nosso, então tudo que vocês precisarem sobre a Hacker Rangers, pode contactar a Alerta para conhecer o que vocês têm mais de curiosidade. Somos líder no G2, temporada a temporada, como melhor plataforma de conscientização, de gamificação e conscientização em cibersegurança. Temos a maior nota, tá, de 4.9, com mais de 809 reviews. Então, fique à vontade para acessar também a plataforma do G2. E me coloco sempre, claro, à disposição de vocês, no LinkedIn. Recomendo a leitura do livro Gamificação em Cibersegurança, implemente um programa de conscientização da teoria à prática, que vou fazer o sorteio do livro aqui, sorteio só para quem está combinado, só para quem fizer no mínimo 60% dos pontos no nosso jogo final. Então, não é só entrar, participar e errar todas as perguntas. As perguntas vão ser genéricas sobre assuntos de cibersegurança, tá? Então, é só para falar o contexto do jogo nosso, é só para mostrar um pouquinho da experiência de quando vocês assumem o controle remoto, como fica muito mais legal do que ficar ouvindo alguém falar, né? Como estou falando aqui, que eu sei que é reativo, não é uma coisa legal. Daniel, fica à vontade agora, se tiver alguma pergunta, se quiser abrir. Enquanto isso, eu vou abrir no jogo aqui pra gente, tá bom? Beleza, Vini. Eu vou consultar aqui o pessoal quais perguntas chegaram. Só um segundo. Ó, a gente vai fazer o nosso jogo no Kahoot. Para quem não conhece o Kahoot, basta vocês com o celular escanear esse QR Code, colocar o nome de vocês, ou acessar kahoot.it e colocar esse número para entrar na sessão, tá bom? Então, bem simples, e depois vai aparecer uma pergunta aqui na minha tela, na sua tela, você clica na questão que você considera a correta. Então, o Júnior já entrou. Olha, olha meu vídeo, por favor. Uma pergunta aí, Daniel? Ó, Vini, tem uma pergunta aqui que é legal, que é bacana a gente tratar ela, e a resposta dela eu acho que fica bem adequada para esse momento. A pergunta é a seguinte: como uma plataforma de conscientização em cibersegurança consegue medir efetivamente a mudança do comportamento dos usuários e não apenas uma conclusão dos treinamentos? Uma ótima pergunta. O conhecimento a gente tem que passar para equalizar as pessoas. Talvez, por exemplo, o meu pai não sabia que tinha uma funcionalidade de ligar o WhatsApp, um fator de múltipla autenticação, tá? Então, aí eu tenho que equalizar. Mas eu tenho vários amigos que acontece que eles sabem que existem, sabem para que serve, mas não está ligado. Então, eu preciso que ele ligue isso daí. Então, respondendo a pergunta, é importantíssimo saber, por exemplo, olha, comecei minha campanha e eu tenho o objetivo de fazer que as pessoas usem cofre de senhas, dá um exemplo. E as pessoas vão mandar para vocês a evidência, quem mandou, olha, fiz um curso, entendi a importância de senha, que ela seja única, que ela seja cumprida, e que ela seja armazenada em um lugar criptografado seguro, e agora, olha, eu instalei meu cofre de senha, estou usando. Ela vai mandar essa evidência no seu programa com a CyberAtitude. Então, no final, você vai sair de um programa que você tem a métrica que eles consumiram aquele conteúdo para se equalizarem conhecimento, e a métrica mais importante é de quantos aqueles submeteram no seu desafio que usam cofre de senhas, tá? Se você não tem esse número, né, de saber se estão usando um bom comportamento, um bom hábito, você não tem. Imagine também que reporte risco de segurança. Você começa uma campanha
e você recebe 100 reportes de segurança. Poxa, que legal. Na próxima você mede novamente isso. Então, medir mudanças de atitude é o que vai realmente, igual uma academia, né? É medir, olha, assisti uma palestra que é importante na academia. Olha, mas agora eu estou indo, né, 3 vezes por semana. Estou colocando em prática. Então, medir se teve ação, tá? Se teve mudança de comportamento. Perfeito, e você recebe report, e você recebe em report isso, categoria a categoria, as mudanças de comportamento. Tá? Legal. Aí tem mais 2 perguntas aqui que eu vou fazer em uma só, porque eu acho que um tema está bem ligado ao outro. Uma pessoa perguntou, em um programa de conscientização contínua, o que é mais importante? A frequência dos treinamentos ou a relevância dos conteúdos? E aí o complemento dessa pergunta é, como você priorizaria esses treinamentos, separando ali os times da empresa, RH, financeiro, marketing, TI? Tem um capítulo que é só sobre isso no meu livro, hein? Que está bem detalhado sobre essa resposta. Mas, de forma geral, se você tem tempo, que eu gostaria que vocês tivessem, para criar mais granularizado, né? Para diferentes times, para você colocar quais conteúdos vocês gostariam, que na Hacker Rangers a gente disponibiliza diversas funcionalidades para isso, inclusive, aí a liga entre eles pode ser só RH contra RH, TI contra TI, por aí vai, seria genial, mas eu até falo no livro que, olha, tenta granularizar da forma que você chegar na sua métrica, seja por TI versus não TI, ou seja por risco, né, usuários de mais risco para menos risco, e você monta esses conteúdos. A frequência é como a conscientização é diferentemente de você ganhar um conhecimento e pronto. Conscientização é para sempre. Eu tenho que parar de conscientizar o trânsito ou saúde? Não, é até morrer, né? Senão a gente para de, né, na academia, a gente desce e fica, né, com a guarda baixa. Então, frequência tem que ter, só com microlearning, tá? O microlearning, o nanolearning, você ter doses curtas, de 3 a 4 minutos por semana, e a relevância do assunto, se está um golpe acontecendo atual agora, ele tem que estar em voga no momento do seu plano de conscientização. Então, isso os dois é importante, a frequência, mas não de forma massiva, ser tudo de uma vez, mas com nano-learning, e os temas você direciona para cada público que você acredita de mais relevante, separando em diversos públicos e de uma forma automatizada, com ferramentas que possibilita isso, como a Hacker Rangers, para você ter a gerência desses diferentes públicos, tá? Perfeito. E aí uma última aqui, rapidinho para a gente já ir para o jogo, é uma pergunta bem interessante. É o seguinte, como que a gamificação aumenta o engajamento no treinamento de conscientização e segurança? A gamificação, ela vai, que a gente chama de motivação intrínseca, né? Agora, se você vai ter o porquê, poxa, eu tenho que fazer isso, senão eu posso perder, por exemplo, dinheiro, ou, nossa, eu tenho que fazer isso porque eu vou ajudar minha família, meu colega, e eu vou ser reconhecido por isso. Sem gamificação, como é? Cara, por que eu tenho que fazer isso? Porque, olha, o meu gerente mandou que eu tenho até dia 10. Tá bom. Então, você não tem o porquê. A partir do momento com a gamificação, você põe o porquê, e você ajusta isso, você ajuda a engajar com storytelling, com design, né, com muito mais convidativo, e recompensas, né, não, novamente, em dinheiro, mas em reconhecimento, você deixa as pessoas muito mais, né, engajadas, porque eu tenho que fazer aquilo, e não porque eu tenho que fazer, porque eu tenho que fazer, que eu nem sei o porquê. Então, a gamificação dá o porquê e dá o reconhecimento se você faz bem feito, tá? Já temos 15 pessoas. Vamos nessa, vamos pro jogo. Acho que com 15, 14 a gente já consegue iniciar, né? Tá. E de curiosidade no meu livro, tá? Quem começou a usar a gamificação pela primeira vez começou no escotismo. Então, ao invés de ensinar para os meninos, né, para a molecada de uma forma chata de aprender, né, sobre os exercícios do escotismo, criou todo, né, insígnia, patente, progressão de nível, e daí onde, né, os primórdios aí de aplicação de gamificação em ambientes burocráticos, tá? Então, vamos lá, gente, boa sorte aí, lembrando que a regrinha é 60% para participar do sorteio do livro aqui, Gamificação e Cibersegurança, hein? Tem umas perguntas aí mais difíceis, quero saber quanto vocês são craque aí, entender.
que pode acontecer se uma campanha de e-mail tiver uma taxa de rejeição acima de 5 a 10%? Muita gente não sabe, mas tem uma convenção, tá, que obriga as empresas que disparam e-mail que elas controlem o bounce, né? Eu não posso disparar 1.000 e-mails e os 1.000 retornarem para mim. Então, a Can Spam, ela... Ó, 8 pessoas acertaram, tá? Então, é por isso que tem que marcar como spam, tá? Então, a taxa é entre 5% e 10%, é uma taxa muito baixa, tá, gente? Parabéns aí, os 8 que acertaram. Qual a recomendação em relação ao uso de senhas em diferentes sistemas? Essa é uma coisa, né? Muita gente, às vezes, sabe que tem que ter uma senha única para cada sistema, só que tem a mesma senha em 7 sistemas. Aí, quando um sistema sofre vazamento, ela fica comprometida em 7 sistemas, certo? Boa, gabaritaram. Alessandra, vai para o topo, hein, Alessandra? Boa. De onde veio a origem do nome spam, usado para e-mails? Pessoal, é tão legal, quem teve a oportunidade de ir para o Museu da Computação lá na Califórnia, eu tive essa oportunidade, está lá, tá? A origem do nome, tá? Representado pelo objeto físico. Nossa, só uma pessoa acertou, que legal. Depois procurem na internet, é legal vocês saberem que é bem peculiar a história. Vamos ver quem que acertou. Foi uma pessoa que não estava no topo aqui ainda. Ó, o IC3, né? Vocês viram aí na apresentação. Quantas vítimas foram encaminhadas para atendimento do FBI por risco de suicídio? Eu falei aqui para vocês. Quem estava prestando atenção que vai matar essa. Boa, 6 pessoas estavam ligadaças, ó. HP, Publio, Pedro, Júnior, Giuseppe. Qual das seguintes ações não é uma medida recomendada para proteger seu dispositivo móvel? Boa. O Alessandro voltando aí para quarto, Publio em primeiro. Inclusive, pessoal, no jogo de tabuleiro da Hacker Rangers, tem uma casa que chama Desafio. O participante que cai nessa casa, por exemplo, ele tem que mostrar se a notificação do celular dele está para ficar oculto. Se ele não mostrar que está, ele não pode caminhar, jogar o dado. E aí o que acontece? A pessoa vê que não está, ela clica e já ativa. Então, aqui eu já estou mudando o comportamento usando, né, a gamificação durante um jogo. Uma lei Can Spam, isso aqui é bem interessante, para vocês saberem por que é obrigatório fazer alguma dessas ações, está dentro da lei Can Spam. E para você ver como evoluem os vetores de ataque, hoje em dia a Anatel, inclusive até usa Hacker Rangers, está criando, né, mecanismo para combater spams do telefone, né? E, então, mas o e-mail já foi muito, né, criado há muito mais tempo, mas hoje os golpes vêm muito por e-mail. Então, tem hoje diversas iniciativas para bater spam de telefone, né? Todo mundo começa, essas milhões de ligações que a gente recebe, começou a ser trabalhada agora, com tecnologia e legislação para não ter mais spams. Inclusive, isso daqui em alguns celulares já mudou, tá? Você nem precisa ligar mais, tá? Muitos já tá vindo de forma nativa, mas em alguns modelos passados você precisava ligar isso. Boa!
Ó, acho que estamos agora, Bruno T, pegando o pódio, o Publio não está largando a ponta. Essa daí tá fácil para vocês, hein? Boa. Vamos ver se mudou o ranking. Ó, o Pedro foi escalando, hein, Pedro? Boa. Agora, última pergunta. Vamos ver aí nosso top 3 e todo mundo que acertar 60% está elegível ao sorteio do livro. Boa. Vamos ver, hein, conhecer o top 3 nosso. Bruno, pegou em terceiro. Boa, Bruno. Subiu segundo, prata. Muito bom. E em primeiro lugar, ó, o Pedro escalou pela primeira. Muito bom, gente. Eu vou agora... Eu vou abrir para vocês aqui quando estiver fazendo sorteio, tá? Para mostrar em tempo real. O sorteio vai funcionar da seguinte forma, tá? Eu vou ver só quem acertou 60%, para ver até o número. Então, se tiver 10 pessoas que acertou, o sorteio do número 1 ao número 10. Tivemos 16 participantes. Ó, então, até o número 10, teve 6 respostas corretas. Então, eu vou sortear do número 1 ao número 10. Então, se você terminou em quarto, você ganhou, né? Se eu tirar o número 4, você ganhou o livro. Então, vamos lá. Aqui. 1 ao 10. Boa sorte para vocês aí. Quem terminou na 6ª posição. Vamos ver quem foi. Foi o HP. HP, depois se identifique aí. Você foi posição 6ª aí. Beleza, HP? Pô, show de bola, Vini. Muito bom, cara. Esse tipo de interação, ela é muito positiva, porque às vezes a gente até se pergunta assim, mas é melhor mesmo? A pessoa vai interagir, a questão de ter um ranking vai mesmo motivar a pessoa e tal. E aí a gente joga o negócio por 2 minutos e vê que funciona demais, né? Você vê ali, você caindo ou subindo no ranking, você fala, pô, cara, não, eu preciso acertar mais porque eu quero competir. Inclusive, a Hacker Rangers, para os parceiros, né, Brasil, a gente tem lá um ranking geral também, né? E aí, lá no ranking é uma briga, assim, acho que mais ou menos uns 2 meses atrás, eu estava em segundo, e aí saíram cursos novos, eu falei, cara, eu vou fazer os cursos para tentar subir no ranking de novo. Teve até um evento que nós participamos na semana passada, que teve uma competiçãozinha também, que a gente ficou em primeiro lugar. Esse é um negócio competitivo que, no final das contas, não vale só a competição, né? O que você aprende para você poder acertar ali as perguntas, grava na cabeça e a partir dali se torna realmente consciente naquele tema. Vini, eu estou falando aqui com a câmera desligada, mas eu queria agradecer demais a sua presença, agradecer aí pela sua apresentação, acho que foi super positivo, a gente manteve aqui desde o início da reunião até agora, praticamente todos os participantes, então a gente teve uma audiência muito boa. Pessoal, obrigado por participar aqui com a gente. A nossa ideia era que isso durasse no máximo ali 40, 45 minutos, mas quando vai fluindo assim, e a gente vê que o pessoal continua por aqui, é legal a gente ir aprofundando um pouquinho mais para aproveitar a oportunidade. Só lembrando, não é o último momento que a gente vai estar junto aqui, tá bom? Tem mais o episódio 2 e o episódio 3 para vocês participarem também. Assim que tiverem as datas, a gente compartilha com vocês, e foi um prazer tê-los por aqui. Depois eu vou verificar direitinho quem é o HP para conseguir entrar em contato e falar que ele ganhou o sorteio do livro. Pessoal, para todos vocês que participaram,
Depois fala com o Daniel, se vocês quiserem adquirir o livro na nossa lojinha, hackerhangers.store, a gente vai dar um cupom de 20% para vocês. Beleza? Perfeito, show de bola. Pessoal, tem um último ponto que realmente quem ficou aqui por último vai ter essa abertura. A partir de agora, a gente está liberando 10 vagas para quem tiver interesse para participar de uma POC 100% gratuita de 15 dias do produto Hacker Rangers. Então, não precisam responder agora, vocês podem entrar em contato quando for melhor aí para todos vocês, mas a nossa ideia é se aprofundem um pouco mais na solução, conheçam um pouco mais de perto, e nada melhor do que isso, do que uma POC para testar o produto e conseguir entender até onde você consegue chegar com o Hacker Rangers. Tudo bem? Fica aqui como uma forma também de a gente conseguir aprofundar esse assunto com vocês. Mas, por último, muitíssimo obrigado pela participação de todos. Vini, muito obrigado pela participação e pela apresentação. A gente se vê provavelmente daqui mais ou menos um mês lá no segundo episódio. Obrigado, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Tchau.